Ok, eu reconheci que eu posso errar, que eu sou humano. Eu, finalmente, então, por causa disso, aprendi que eu preciso me desculpar, que torna muito mais leve. Depois eu percebi que teve erros que eu cometi que foram muitos, a ponto que eu preciso retomar um lugar que eu não estava nele. Mas poderia ser mais didático? Sim, a gente pode falar de algumas coisas que a gente poderia reputar aqui como os grandes erros que as famílias têm cometido. São muitos, mas eu vou aqui pegar alguns deles, só para a gente pensar. Que um dos primeiros erros que a gente percebe muito hoje nas famílias, que começa ali, como eu falei para vocês, nos anos 60, vai ficando mais intenso nos anos 80, e ano 2000, então, começa com muita força, é a ideia de que o grande objetivo de uma família é tornar os filhos felizes. E para isso, o próprio conceito de felicidade é completamente desestruturado, porque se acredita que tornar um filho feliz é satisfazer desejos. Desse modo, você não é mais pai nem mãe, você é o gênio da lâmpada, em que a pessoa esfrega não uma, não duas, não três, mas eternamente para satisfazer qualquer desejo. E a relação se torna não mais uma relação de afeto, mas um negócio. E toda vez que o negócio não é entregue, o afeto, que nunca foi um afeto, mas uma troca de negócios, não vai acontecer. E se frustra filhos, se frustram pais. E quando a gente pega a pesquisa da felicidade Harvard, a mais longeva, que tem mais de 70 anos, e que acompanha as pessoas que têm mais longevidade, com mais qualidade de vida, saúde física e emocional, se descobriu que não tinha a ver com a dieta do Mediterrâneo, não que comer bem não seja bom. Não tem a ver com a dieta, por exemplo, dos asiáticos, não que comer comidas como sushi não seja agradável, mas tem a ver com relacionamentos. O que fazia com que essas pessoas, ou o que faz com que essas pessoas tenham uma vida mais longeva, com mais saúde, mais felicidade, é relacionamento. E estarem juntas. Estar junto não é estar fazendo desejo, estar junto é se desafiando. Então, primeira coisa, talvez você possa pensar que aí um conceito psicológico eu vou tentar apresentar da forma mais simples possível, que é o chamado narcisismo primário, que é a sua vontade de realizar nos seus filhos os desejos que você não realizou na sua vida. É bem normal, tipo, você quis ser bailarina, mas sua mãe não tinha dinheiro para pagar o colégio, mas você pode. Então você bota a sua filha para fazer balé, mas ela odeia. Você, por exemplo, queria fazer judô, mas você não tinha na época, ou queria fazer inglês, não podia. Aí você bota o seu filho em escola bilíngue logo, para ele falar inglês. Sabe, muitas vezes você fica com a idealização de que ele vai ser você na melhor versão que você gostaria de ter sido, mas não pôde. O que você já fez foi obrigar essa pessoa a ser feliz de uma forma formatada. E lembre-se, se na sua época algumas coisas diziam que isso era felicidade, felicidade não é um conceito fechado, é a forma como cada um constrói, na medida do possível de seus recursos, uma vida mais ou menos satisfatória. Então, de todo modo, quando você pensa que o seu grande objetivo é satisfazer desejos para gerar felicidade, o que você gera são pessoas interesseiras e consumistas. E às vezes você já é essa pessoa também, porque talvez você tenha tido ou uma infância difícil e agora quer se compensar comprando tudo que o dinheiro pode comprar, ou você sempre foi acostumado a ter uma vida assim e acha que isso é sinônimo de felicidade. E calma, aqui não tem nenhum discurso contra comprar um iPhone legal, contra ter um carro massa, não tem nada disso aqui, não. Tudo que o seu dinheiro puder justamente comprar, faça isso, mas a vida não se define sobre isso. E felicidade não é exatamente isso. E levando em consideração que o mundo é muito mais complicado do que no passado e está mudando muito mais rápido, então a própria percepção de felicidade do filho não vai ser a mesma sua. O que funcionou para você não necessariamente vai funcionar para ele, mas uma coisa continua. Amor, respeito, afeto, pertencimento, isso não muda com o tempo. A gente não sabe se daqui a 5 anos a gente vai estar voando em Ubers voadores que vão ser automatizados sem nenhuma pessoa pilotando. Ninguém sabe se a gente vai estar no chat GPT 30 e o que é que ele vai estar fazendo. Mas desde a época que a gente andava de carruagem até a gente estar andando em Uber voador, a gente vai precisar de amor, respeito, afeto, pertencimento, perdão. Então perceba que, na verdade, felicidade tem muito mais a ver com as trocas que a gente faz em permitir o outro ser como ele é, dando a esse outro as estruturas mínimas, emocionais, educacionais, para que construa sua própria trajetória. E que essa felicidade não tem necessariamente que ser a nossa. Porque acontece muito o seguinte, de repente vem aquela
Coisa que gera muita terapia, gente. Muita terapia. Meu pai gostava mais da minha irmã do que de mim. Gostava mais do meu irmão do que de mim. Acontece, porque às vezes é afinidade. De repente você é um corintiano. E aí você tem um filho corintiano e o outro, só para te contrariar, é palmeirense. Você é flamenguista, o outro é botafoguista. Então, assim, você vai ter muito mais papo com o que torce pelo seu time. Aquele outro, que muitas vezes faz o contrário, só para chamar sua atenção, começa a ser excluído. Você vai fazendo isso sem querer, inconscientemente. E quando vê, tá lá um trauma, um afastamento de um privilégio do outro. Depois aí vão votar no mesmo candidato, vão ver do mesmo jeito a coisa. O outro vai se distanciando muito mais para se afirmar na diferença e dores vão acontecendo. E quando você diz assim, você pode torcer por outro time, eu não vou deixar de te amar por causa disso. E talvez lembrando quantas vezes você não teve que também contrariar seus pais para afirmar sua própria identidade, porque na busca por felicidade a gente quer ser a gente mesmo. A gente quer até um pouco durante um tempo. E por isso que a adolescência para muitas famílias é meio difícil de viver, porque muitas vezes a gente quer ser diferente para se afirmar como pessoa. Sair do padrão para poder construir a sua própria identidade. O que não implica que eu possa depois voltar e dizer não, que a minha família oferecia, eu quero o melhor mesmo. Então eu vou ser corintiano, vou ser flamenguista, sabe? Então é muito desse movimento que a gente está fazendo. Então não acredite que esse seria o papel de uma família. Tornar os filhos felizes e achando que a felicidade é coisas que a gente vai presentear. Porque, inclusive, a própria pesquisa da Universidade de Harvard mostra o que mais torna uma pessoa feliz não é presente, é presença. Presença, ela não é cara, mas ela vai consumir de vocês o seu bem mais precioso, seu tempo. É mais fácil ter seu cartão de crédito. Seu tempo, não. Seu tempo requer atenção, olho no olho, entrega, mas é o que faz a diferença. Não cometa esse erro. Se você estiver cometendo, comece a corrigir. E a gente começa a mudar o padrão desse jogo de culpas que leva a família a um lugar só de dor. Outro erro bastante comum que se comete nas relações de um modo geral, gente, porque entenda, a psicologia, a psicanálise, ela surge por causa das dores familiares. A maior parte das nossas dores centrais tem a ver com os relacionamentos que se estabelecem na família e que criam padrões que vão se repetir no trabalho, na universidade, na escola. Aquele pai que era difícil e inacessível se torna um chefe, que eu vou chamar de tóxico. Aquele meu irmão competitivo se torna um colega de trabalho, idem competitivo. Então, centralmente, começa ali padrões psicológicos que vão se reproduzir ao longo da nossa vida. E isso vai gerar uma coisa que chama-se mágoa, que também pode ser denominada de ressentimento. E olha, a palavra ela é muito autoexplicativa. Sentir de novo, ressentir perpetuamente um evento que aconteceu no passado e que não precisa continuar se delongando no presente e inviabilizando o meu futuro. Para isso tem que ter perdão. Aí, uma coisa que eu percebo muito, que é um dos erros das dificuldades das famílias, é não entender o que de fato é perdão. Perdão não é uma palavra. Eu te perdoo. Perdão é muito mais que isso. Porque entenda, muitas vezes o que o outro provocou continua te afetando. Foi lá no passado, mas continua te afetando. Então, vamos a algumas regras que vão ajudar você a entender como o perdão é um processo. Um processo de escolher. Primeiro, não reproduzir o que o outro fez comigo. Já é um processo. Mas perdoar. Você acha que perdoar é esquecer, por exemplo? Será que seria bom esquecer o que alguém fez com a gente? Se eu esquecesse o que as pessoas fizeram comigo, o aprendizado que essa dor me trouxe se perderia. Então, perdoar não é esquecer. Quando falamos em esquecimento na psicologia, não se trata de esquecimento mnemônico em termos de memória do fato ocorrido, mas se trata do esquecimento da dor emocional que ele provocou. Por exemplo, de repente você queria impressionar sua namorada e você resolveu pegar a roupa do seu irmão mais velho, que trabalha e que já tem uma roupa mais legal que a sua, e você pegou a roupa dele, e aí depois seu irmão descobriu, seu pai foi lá, tomou satisfação, você se sente mal com a família, aí como assim não entenderam que eu queria impressionar ela e se sente mal com aquilo ali,
Passa-se o tempo, já estão os dois adultos, os irmãos brincando um dia, já numa festa de Réveillon em casa, e seu irmão lembra, mas rapaz, tu roubasse minha camisa, cara, pra impressionar. A minha camisa da Lacoste, que eu comprei na 25 de março, velho, tu fez isso? E o cara começa a rir, veja. Os dois continuam lembrando do evento, mas não tem mais dor, porque houve perdão. Então se trata disso, não é esquecer do evento, mas é esquecer da dor, sabe? Outra coisa, perdoar não é concordar com o que a pessoa fez. O fato de eu dizer para meu irmão, pô, tu pegou minha camisa da Lacoste, não quer dizer que você estava certo. Não, você estava errado. Mas hoje não pesa mais. Passou, né? Você hoje é pai, sabe como é diferente, como a gente tem que cuidar e construir princípios. Então, perdoar não significa esquecer. Perdoar não é concordar com o que o outro fez. Perdoar não é abrir mão da justiça. Às vezes, eu preciso estabelecer justiça. De repente, o meu filho quebra o brinquedo do outro filho. Eu vou perdoar e vou ajudá-los no processo do perdão, mas é preciso que esse que quebrou o brinquedo aprenda que ele errou e que tente retificar. Que talvez ele tenha que entender, sabe, o seu aniversário, o brinquedo que ia ser para você, estou dizendo que isso é o padrão, estou dando um exemplo, bem metafórico. Vai ser para o seu irmão porque você quebrou o brinquedo dele, para a pessoa sentir que existem consequências nos gestos que eu faço. Significa dizer que eu acolhi teu comportamento. Por exemplo, meu filho quebrou o brinquedo do irmão porque está com inveja. Eu acolhi. Meu filho, eu sei o que é isso. Eu quis ter um brinquedo no passado que o vizinho tinha e eu não tive. Eu acolho a tua emoção, mas eu corrijo o seu comportamento. Perdoar é também corrigir o comportamento do outro. Perdoar não é esperar que a pessoa que te magoou reconheça. Vocês sabem disso. Vocês sabem que tem gente na família que vai morrer egoísta, que jamais vai admitir que errou. Portanto, nem sempre eu tenho que conversar com a pessoa que eu vou perdoar, porque ela não tem nem maturidade para escutar o meu perdão. É sobre mim. É sobre me libertar de uma dor que aquela pessoa está me manipulando por controle remoto. Às vezes as pessoas me perguntam, por que eu vou perdoar? E realmente não perdoa, não. Para que perdoar? Deixa a pessoa continuar te controlando a tua vida. Deixa a tua vida ser pautada pela dor que aquela pessoa te provocou há 30 anos atrás e que até hoje você está feito um cachorro correndo ao redor do próprio rabo. Então, para que perdoar? Se a pessoa pode continuar manipulando você. Perdoar é desconectar, sabe, esse Bluetooth que a pessoa botou em você e que você disse, vai ficar no passado, já deu prejuízo demais, eu quero seguir mais leve no presente. Então, perdoar não é esperar que o outro reconheça. Eu lembro de um paciente que eu trabalhei na terapia, logo no começo, com pouca maturidade de atendimento clínico. Trabalhei um paciente para um processo de perdão, ele foi lá conversar com a pessoa, e quando chegou lá, a pessoa faz, eu nunca fiz isso. Aí, a pessoa voltou para o consultório com mais ódio ainda. Voltou porque todo o ódio voltou à tona e ainda voltou com ódio que a pessoa não reconheceu que tinha feito o mal que tinha feito. Então, entenda que tem gente que nunca vai reconhecer, pode até saber que sim, mas vai dizer de propósito que não. Então, não se trata do outro, se trata de mim. E, finalmente, uma coisa que é preciso ser dita, perdoar nem sempre é parar de sentir dor. Porque talvez o evento de dor provocado na minha vida continue até hoje. Imagine que alguém te atropela e você fique paraplégico. E você resolveu perdoar a pessoa que te atropelou. Você não vai voltar a andar. Mas você decidiu que, o meu corpo não está em pé, mas a minha alma sim. Então, perdão é sobre isso. Aí, às vezes, o que isso tem a ver com roçando, com culpa, com mal educação parental? É que, às vezes, muitas das dores que você provoca nos seus filhos tem a ver com as suas dores que você ainda não trabalhou. Tem a ver com o perdão que você ainda não deu. Tem a ver com, às vezes, um perdão que você nem admitiu que tinha que dar porque não tinha um ódio que você admitiu. Porque tem gente que nem admite que odeia. Assim, tipo, não, eu não posso odiar porque é feio odiar. Então, como é que eu vou perdoar se eu não admito que eu odeio? Não, eu não odeio meu pai. Assim, a relação da gente é horrível, mas eu não odeio ele. A gente mal conversa, sabe? A gente não tem nenhuma sintonia, mas eu não tenho nenhum ódio dele, não. É porque, assim, você foi criado no conceito que não pode odiar pai e mãe. Aí você diz que não odeia, mas age como quem odeia. Porque um pai e uma mãe você tem sintonia, você conversa, você quer estar junto. Se você está afastado é porque tem ódio. Ódio não admitido é pior ainda. Então, às vezes, é preciso vir à tona. Porque muitas vezes a dor que você provoca nos seus filhos é
a repercussão das dores que foram provocadas em você. E é sempre uma oportunidade. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, é que ao curar a relação com seu filho, você cura a relação com seus pais. Ao fazer essa modificação, tirando a culpa da equação, colocando a responsabilidade no lugar, você não está só curando a sua família de hoje, você está curando a sua família do passado. Você não tem noção do impacto que isso vai ter para todo mundo. Bom, um outro erro muito comum que às vezes a gente tem que pensar sobre isso é avaliar o tamanho do erro. Porque sabe o conceito de comunicação? Comunicação não é o que eu digo, mas é o que o outro entende. Então, às vezes, você comete um erro que você acha que é banal e que seu filho acha que é imenso. E às vezes é um erro que você acha que é imenso e que seu filho acha banal. E o que isso significa dizer? Que comunicação é tudo em qualquer relacionamento. De repente você acha completamente normal você elogiar o filho do vizinho que passou no Enem, né? E para seu filho que está tendo dificuldade de notas, aquilo foi como se fosse uma crítica. Você nem percebe, mas às vezes ele vai lá, entra no quarto e começa a ficar estranho, não vai lá com você. Você faz, o que esse menino tem? Do nada fica assim. Nunca mudança de comportamento de nenhum ser humano, a sua, a minha, de filhos, de crianças e adolescentes, acontece do nada. Tem um fator que iniciou o processo. E aí você pensa, se meu filho estava comigo aqui, de repente ele foi para o quarto, aconteceu alguma coisa, eu posso ter dito alguma coisa. Por que não pensar sobre isso? Às vezes parece cansativo, sacal, né? Mas é bem isso mesmo. Não vai chegar lá, o que foi? Naturalmente você sabe que filho não vai lá, e a gente também é muito assim. Você sabe, não é só criança, né? O que foi? Pensa no casamento. Quando ou seu esposo faz um comentário, ou a sua esposa faz um comentário, o companheiro, enfim, que diz uma coisa que você não gosta, você fecha a cara e vai para a sala, o que foi? Nada. Porque, primeiro, o que esse nada significa é dizer o seguinte, se você não é meu pai, você não é minha mãe, você não é casado comigo, você tinha que ter percebido, ele tem que dizer o erro que você cometeu, mas ninguém lê pensamento. É bem isso. Aí você insiste. Foi que houve? Nada, não. Você estava lá comigo, sentado na mesa, a gente estava na cozinha conversando, de repente você mudou de humor. Foi alguma coisa que eu falei? Não percebeu, não? Não. Me ajuda. Me ajuda. Eu posso ter te machucado sem saber. Eu quero saber para poder pedir desculpas se foi realmente isso. Não, que o senhor falou que o vizinho passou no Enem e tal, que é incrível, que o pai deve estar muito orgulhoso dele e eu tenho dificuldade de estudar. Ah, filho, então tá. Então, você entendeu que ao elogiar o vizinho, o filho do vizinho que passou no Enem, eu estava te criticando, né? Bom, então vamos lá. Primeiro, não estava. Não era a minha intenção, mas eu entendo que você tem percebido isso. Porque você está tendo dificuldades em notas. E geralmente quem tem fica achando que essa é a única métrica que tem. Mas olha, filho, não é somente pela nota que o meu amor é estabelecido por você, é tudo na relação. Sabe por quê, gente? Que às vezes você fica somente querendo que seu filho seja bom de nota e que depois vá para um outdoor como primeiro lugar em medicina na USP. Nada contra quem sinta orgulho de um filho assim. E às vezes o mais carinhoso é o outro. O mais cuidadoso é o outro. O que tem mais zelo por você é o outro. Existem muitas métricas de vitória no filho. Não somente a nota. Tá, eu sei que no mundo como o nosso, super competitivo, super concorrido, é importante ter nota boa para ter um futuro econômico financeiro estável. Eu sei que você, quando faz isso, é na melhor das intenções, mas não deixe de realçar as outras coisas. Porque senão parece que é um erro pequeno, mas um erro grande que você tem que dar conta porque você não está percebendo essa dinâmica. Então preste atenção. Mudanças de comportamentos a partir de uma conversa à noite, no jantar, significa que alguma coisa foi dita que machucou alguém. Já aconteceu com você. Acontece muito com os filhos. Vai lá, insiste. Se não quiser com você, manda a mãe, ou manda o pai, ou manda o irmão, até descobrir o que é, porque a gente não deve deixar essas coisas se acumulando, porque senão isso é como um barco que não cai uma pedra gigante que afunda. É um bocado de cascalho que todo dia é jogado, que um dia está soterrado de pequenas mágoas que se somam, transformando-se num grande erro da falta de diálogo. Aí você pode estar pensando, Rossandro, me dá uma luz aí, porque agora eu fiquei meio perdido. Quais são os parâmetros? Quais são os modelos? É uma coisa muito comum a gente se perguntar, tem um modelo de família? Não tem.
Não tem uma receitinha de bolo, tá? E como é que eu faço? Onde é que eu busco recursos? Sabe uma coisa que eu acho que muita gente esquece? É que às vezes os pais chegam reclamando, mas eu não sei o que fazer. É incrível quando você vê uma pessoa adulta que chega na escola, ou para um pediatra, ou para um psicólogo, para uma psicóloga, enfim, e diz, eu não sei mais o que fazer com essa criança. Sabe o que significa um adulto dizer que não sabe o que faz com uma criança? E está perdido mesmo. E mais uma vez digo aqui, nós estamos aqui não para acusar nem apontar dedos, mas para ajudar. Se você acha que não tem nenhum modelo na cabeça de educar filhos, você tem um único modelo. No mínimo, você tem um modelo. O modelo que você foi educado, que você foi educada. Ah, Rossandro, mas foi meio difícil, meus pais eram complicados. Mas olha, se fosse tão falida a sua educação, você não estava aqui assistindo essa aula porque paga uma boa escola para o seu filho. Se apesar desses seus pais imperfeitos, lembra da primeira aula? Desidealiza os pais, você também. Não é só ser o seu filho que tem que desidealizar você. É você que tem que desidealizar seus pais. Eles deram o que podiam dar. Se fosse totalmente falido essa educação, você não estava aqui pagando uma escola para o seu filho, prestando atenção no conteúdo para se tornar um pai melhor. Então, funcionou alguma coisa. Tem coisa que você pode resgatar dessa educação. Esse é o seu primeiro modelo primário. Você pode buscar ajuda. De repente, você conhece uma família, tem um amigo seu que você diz, esse cara é um cara que a família é mais harmonizada do que a minha. Eu vou me aconselhar com ele, eu vou conversar com esse meu amigo. Como é que você faz? Eu estou com um filho passando por isso. O que é que você fez? Ele vai dizer uma coisa que não necessariamente vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V para o teu filho, mas vai dar dicas. Se precisar, busca ajuda. Se precisar, busca ajuda de terapia familiar. Não deixa, sabe, o barco seguir com erros. Não deixe a vida seguir como se lá na frente fosse se resolver. A vida não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é muito legal para cantar numa feijoada no domingo. Mas para viver não é assim que funciona. Funciona muito sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima. O que significa caí, errei, não me culpo, sacudo a poeira, vou lá e retifico, dou a volta por cima, faço diferente. É isso que a gente faz todo dia, a todo momento, educando o filho, no relacionamento, no trabalho. No fundo é tão simples. Você deve ter percebido que nessas aulas todas eu não trouxe nenhuma coisa fantástica, única e que nunca foi dita. É porque no fundo, a gente se recusa a fazer o simples, que é o que resolve. E o que tem de mais simples numa família que é perdão e amor? E que com essas duas características, forças, potências, atitudes, enfim, sentimentos, bom, todas as outras coisas se resolvem. Então, a gente está aqui para isso. Mais uma vez eu quero te fazer um convite para que você veja as outras aulas que estão no nosso portal e espere as muitas outras aulas que estamos trazendo com muito carinho para ajudar você na sua jornada de parentalidade, porque educa é para todo mundo e sobretudo para a família.